Neste vídeo eu vou te ensinar exatamente como você pode escrever uma copy milionária e quais são os 3 pilares para que isso aconteça. Então basicamente eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer uma copy de múltiplos 7 dígitos, ou seja, mais de R$ 1 milhão. Os 3 pilares que eu uso aqui na minha empresa, que eu usei para fazer múltiplos 7 dígitos, ou seja, mais de R$ 1 milhão aos 17 anos e ter ficado milionário antes dos meus 18 anos. Eu vou te ensinar exatamente o processo que eu faço para que isso aconteça e quais são os pilares que eu levo em consideração. Então bora lá. Os 3 pilares para escrever uma copy milionária. Antes de tudo, a gente tem que entender muito bem o que seria uma copy com um potencial milionário, porque a gente precisa entender qual que é o princípio, o que ela deve ter, antes de entender quais são os pilares para que isso aconteça, tá? Então, basicamente, uma copy milionária é uma sequência lógica de argumentos capaz de transformar um desconhecido em comprador. Então, lembra que nós vendemos para pessoas que não conhecem a gente, ou seja, o que nós chamamos de público frio. Nós devemos entender que copy é nada mais nada menos do que um monte de argumento capaz de fazer com que uma pessoa que nunca te viu na vida, ou seja, um desconhecido, compre um produto seu através de uma dor ou um desejo, tá? Então, basicamente, como que funciona isso? Como que acontece esse processo e essa sequência lógica de argumentos capaz de transformar um desconhecido em comprador? Através de algo que a gente chama de mudanças de crença. Nada mais nada menos que uma VSL é uma mudança de crença, uma cópia é uma mudança de crença. Então imagina, exemplo prático, que nós temos uma mulher que ela acredita que Ozempic é o que pode fazer com que ela emagreça. Dentro da VSL a gente vai dizer que talvez o que faça ela emagrecer é o jejum intermitente. Só que concorda que quando as mulheres acreditam que a questão do Ozempic possa alterar ali os resultados dela em termos de emagrecimento, a gente precisa quebrar isso. Por quê? Porque ela precisa acreditar, a gente vai mudar a crença dela, acreditar que o nosso produto é o único capaz de fazer com que ela consiga atingir o resultado que ela almeja. Então, basicamente, nós vamos trazer vários tipos de argumento lógico para fazer com que essa pessoa mude as crenças dela. Então, ela para de acreditar que talvez o Ozempic é o que faça emagrecer e sim o nosso produto, que ela para de acreditar que ela precisa ir para academia, fazer dieta e que ela precisa às vezes do nosso produto. Então, basicamente, nós fazemos um sistema de mudanças de crença, tá? E uma boa copy não vende. Uma boa copy, ela faz a pessoa chegar à própria conclusão de que comprar é a decisão mais lógica e que caso ela não esteja fazendo isso, ela está perdendo muito. E é legal dizer isso porque basicamente esses dois pontos eu vejo que eles se interligam. Então, a partir do momento que a gente muda as crenças da pessoa, nós fazemos com que ela chegue apenas a uma única conclusão: comprar o produto que essa pessoa está me oferecendo, no caso a gente, é o único meio capaz de conseguir fazer com que eu obtenha o resultado final que eu almejo. Então, uma pessoa que quer emagrecer, a gente criou uma VSL com uma copy, com um potencial milionário, que mudou as crenças dela, ou seja, fez com que ela deixasse de acreditar em tudo que ela acreditava e fez com que agora ela acredite que a única maneira dela conseguir o resultado final é comprando o nosso produto, faz a pessoa chegar à própria conclusão de que comprar é a decisão mais lógica e inteligente que ela vai fazer. E que caso ela não compre o produto que está sendo ofertado a ela, ela está deixando muito a perder. Então, uma vez que vocês entenderam que uma boa copy precisa ocorrer a mudança de crenças e fazer a pessoa própria chegar à conclusão de que comprar é a decisão mais lógica, nós devemos entender o que uma copy matadora de verdade deve ter. Uma copy matadora deve gerar atenção. O que é gerar atenção? Basicamente, se ninguém prestar atenção, nada importa. Então concorda que nós podemos ter uma VSL lá de 30 minutos, uma VSL impecável, uma VSL, a melhor VSL do mundo. Só que se nos primeiros minutos a gente não gerar atenção para a pessoa não ficar interessada em ler, ouvir a nossa copy, ouvir o que a gente tem a dizer, não vai acontecer nada, ela não vai comprar o produto. Então pensa, hoje as pessoas estão viciadas nisso aqui, ó. Elas estão viciadas em ficar rolando o feed delas. Então, basicamente a internet virou uma guerra por atenção, uma guerra por dopamina. Então a gente precisa dar essa atenção para a pessoa, a gente precisa fazer com que gere a atenção dela para que ela possa consumir o que a gente tem a dizer, tá? Então aí a segunda coisa que uma copy matadora deve ter é conexão, gerar conexão. Basicamente a pessoa precisa pensar, nossa, ela está falando comigo. Então a gente precisa conhecer tão bem o nosso público a ponto da pessoa ter certeza que isso aqui é para ela. E aí ela se conectar. Então quando as pessoas têm uma conexão, é mais fácil a gente ofertar alguma coisa para elas. Vamos pensar em algo muito prático. Imagina que um desconhecido chegou na rua e falou assim, ó, prova isso aqui, é muito bom, prova essa barrinha de cereal, é muito boa. Talvez você fique desconfiado. Só que se alguém que você tem uma conexão, ou seja, um amigo, um parente, um familiar, chega em você e fala assim, olha, prova essa barrinha aqui, é muito boa. A gente vai acreditar. Por quê? Porque a gente se conecta com essa pessoa.
tá? Então esse elemento de conexão é muito importante. O terceiro elemento de uma copy matadora deve ter são as crenças. Basicamente, nós não vendemos um produto, nós vendemos uma nova forma de pensar. Então a gente tem que fazer aquela mudança de crenças, como eu havia dito. Mudar as crenças da pessoa é o que vai definir se ela vai comprar o nosso produto ou não. Porque no final das contas, o que importa é a pessoa acredita no nosso método e acha que ela deve comprar ou não. E a única coisa capaz de fazer com que ela acredite são alternando as crenças dela. E aí toda venda depende de alterar as crenças do nosso possível cliente. O terceiro pilar aqui dentro do que uma copy matadora deve ter é o desejo. Nós devemos evidenciar o desejo da pessoa pela nossa solução. Então nós devemos mostrar para a pessoa o quanto ela deseja aquilo, o quanto ela deseja aquele resultado final e que somente o nosso produto pode entregar. E a pessoa precisa pensar, cara, eu preciso disso. Porque a gente deu tanto desejo nela, tanta vontade dela comprar o produto, que a única razão lógica é ela comprar. Então, basicamente, uma copy matadora, além dos pilares que tem, e eu vou chegar no último pilar, o que ela tem que ter ela tem que fazer a pessoa acreditar tanto naquela solução, que ela não compra o produto apenas por talvez ela estar sem dinheiro. Que não teria outra razão para ela não comprar o nosso produto, a não ser a falta de dinheiro, tá? E aí o quinto pilar dentro do que uma copy matadora deve ter são a decisão. Então é o grande finale, que é o momento da compra. É onde a pessoa passa o cartãozinho ali e decide que ela vai comprar de fato o nosso produto. Então a compra acontece quando todas as crenças mudam. E uma boa compra está muito atrelada a gente saber fazer uma boa oferta, ofertar um bom produto para a pessoa que está vendendo. Então imagina você que está me ouvindo. Eu viro para você e falo assim, vou te dar um e-book aqui, ensinando você a fazer uma copy de milionária. Você vai pagar apenas R$1.000, tá bom? Aí você vai virar para mim e falar o quê? Você estava zoando com a minha cara. Exato. E aí, o que seria uma copy com uma oferta matadora? Seria eu virar para essa mesma pessoa e falar assim, pelos meus R$1.000, eu vou te dar 4 calls comigo individual. Além disso, você vai ter acesso interno às ofertas que eu rodo aqui. Você também vai ter acesso aos funcionários da minha equipe e com isso você pode tirar dúvidas com eles à vontade. Você vai ter um suporte 24 horas comigo. Tá? 24 horas por dia, pode mandar que eu vou te responder, mandar áudio, gravar a tela. E além disso, você tem ilimitado quantas calls você quiser para eu te acompanhar nesse processo. Concorda que dessa forma a gente fez uma oferta a nível irresistível, onde a pessoa, se ela não compra isso, ela acha que ela está perdendo muito, então ela está sendo burra por não comprar. Agora que a gente entendeu o que é uma copy com potencial milionário, vamos de fato para os 3 pilares para escrever uma copy que tenha um potencial de múltiplos 7 dígitos. Tá? O pilar número 1, pesquisa de público. Exato. Então, o pilar número 1 é a pesquisa de público. E a gente precisa entender que no final das contas a gente está vendendo para as pessoas. Então, sempre pensa que a pessoa que vai ouvir no final lá a sua carta de vendas, a sua VSL, o seu quiz, enfim, independente do que você esteja fazendo, é uma pessoa. E se a gente não entender o que essa pessoa quer, a gente não consegue vender para ela. A gente precisa entender ao máximo a mente do nosso prospect. O prospect seria o nosso possível cliente, então a pessoa que está recebendo ali nossa copy. A gente precisa entender ao máximo a cabeça dela, o que elas pensam, o que elas querem de verdade. Porque pensa comigo, uma mulher que ela não quer emagrecer, ela não compra um curso porque ela quer emagrecer. Ela compra um curso de emagrecimento, às vezes porque ela quer se sentir melhor consigo mesma. Ela quer que as amigas dela sintam inveja dela. Ela quer poder ir pra praia e colocar um biquíni e o biquíni ficar bom no corpo dela. Ela quer talvez parar de ter relações com o marido dela com luz apagada, porque ela tem vergonha do próprio corpo. Você entende que uma vez que nós entendemos tudo o que essa pessoa quer, a gente entendeu quem é a pessoa que a gente está vendendo no final, cara, a gente sabe como a gente oferta aquilo para ela, como a gente fala que algo fica resistível. Imagina que a gente vai vender um curso para alguém que quer ganhar dinheiro. E aí, às vezes, a pessoa que quer ganhar um dinheiro através de marketing digital não seja um adolescente de 17 anos que quer comprar uma Porsche, não. Talvez seja um pai de família que quer passar mais tempo com a família dele, porque ele fica horas dentro do CLT. Então, o que a gente oferta para ele? A gente não oferta um produto que vai ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, a gente oferta tempo com a família dele. Então agora que você comprar esse produto, você vai começar a trabalhar e aí você vai ter mais tempo com a sua família. Você pode trabalhar dentro da sua casa com o seu filho do lado, você pode ajudar a sua esposa. Além disso, você vai ganhar muito dinheiro, muito mais que você ganha hoje. Vai te possibilitar você fazer viagens com a sua família, vai te possibilitar dar o presente que seu filho quer, o carro que a sua mulher quer. Entendeu como é que a gente precisa entender muito o público que a gente está vendendo? Porque no final das contas, as pessoas, elas não querem o que elas dizem que querem. Nesse caso, a mulher não quer emagrecer, ela
não compra um curso de emagrecimento porque ela quer emagrecer, ela quer todos aqueles benefícios que eu falei. Então, uma vez que a gente entende quais são os benefícios que a pessoa quer, que ela não conta para ninguém, a gente consegue verdadeiramente entender como que a gente oferta o nosso produto para ela. Aqui tem um insight muito bacana, que existem duas pessoas, existem pessoas no mundo físico e existem pessoas no mundo digital. Uma vez que a gente entende isso, é muito interessante. O que isso significa? Basicamente, nós temos dois tipos de comportamentos. Tem pessoas que se comportam de um jeito no mundo físico e tem pessoas que se comportam de um jeito no mundo digital. Então, nós precisamos entender exatamente como o nosso público se comporta no mundo digital também. Vamos imaginar um cara que ele tem problemas que ele quer enriquecer. Esse cara, às vezes, o que acontece? No mundo físico, ele é um CLT, ele é super bem-humorado, simpático com todo mundo, e lá no trabalho dele ele é um chefe, e ele mostra para todo mundo que ele está muito bem. Só que no mundo do digital, ele fica vendo vídeos de pessoas que falam sobre enriquecer, adolescentes falando que enriqueceram e ele fica triste, e ele comenta lá que ele está triste. Então existem dois tipos de comportamento. Nós mostramos ser uma pessoa no mundo físico e uma pessoa no mundo digital. E uma vez que a gente entende isso, a gente precisa entender o que o nosso possível cliente faz no mundo digital e também no mundo físico, mas principalmente no mundo digital, porque a gente sabe qual que é o tipo de comportamento dele. Show, entendemos então a importância de uma pesquisa de público e como ela deve ser o pilar número 1. E o que deve ter nessa pesquisa de público? Essa pesquisa de público deve mapear sempre quais são as dores do nosso cliente, os medos, os desejos, os sonhos, os métodos que eles já testaram, as frustrações que eles vivenciaram, as crenças que ele tem. Lembra que eu falei que copy é mudança de crenças? Como é que eu mudo a crença de alguém se eu não sei qual crença ela tem? Então eu preciso entender exatamente qual que são as crenças que o nosso público tem para saber como mudar elas. E a questão de referências, o que o público assiste também, isso aqui é muito interessante para identificar como que é aquele comportamento dessa pessoa no mundo digital. Show, entendemos que a pesquisa de público é um pilar totalmente importante. Eu deixei aqui o que precisa ser feito e eu vou gravar também um vídeo explicando exatamente como fazer essa pesquisa de público na prática. Show! Então entendemos ali o primeiro pilar, pesquisa de público. Pilar número 2. O pilar número 2 é benchmark. O que é benchmark? Benchmark é entender nossos concorrentes, tá? Então, basicamente, nós precisamos entender o que o mercado está oferecendo, o que os concorrentes nossos estão oferecendo para o nosso possível cliente. Uma vez que a gente entende isso, a gente entende o que eles estão acostumados a receber como oferta, o que eles estão acostumados a vivenciar também, entendemos o que dá certo e como melhorar. Então, imagina que lá a gente tem um concorrente e todos esses concorrentes enviam um e-book para a pessoa. Então, todos eles dão um e-book. O que a gente pode fazer? A gente entendeu que todo mundo dá um e-book. Como que a gente se diferencia dos nossos concorrentes? A gente se diferencia dos nossos concorrentes talvez falando, ao invés de te dar um e-book, eu vou te dar um curso gravado. Isso já muda muito a percepção de valor, porque quando todo mundo está falando de uma coisa, você entendeu o que eles falam e entendeu como melhora isso. Então, para você entender como melhorar, você precisa entender o que dá certo também. Então, por que às vezes a questão do e-book dá certo? Porque ele traz um conteúdo de valor para a pessoa, que é prático, ela pode ver. E como que a gente deixa algo mais prático ainda? Então eu vou te oferecer um curso gravado. Como às vezes a gente deixa isso aí talvez mais prático? Então eu vou te dar um áudio para você ouvir enquanto você está indo para o trabalho. Como dá para deixar isso mais prático? Vou te dar um aplicativo que você consegue ver na tela do seu celular ali enquanto está almoçando. Então a gente vai conseguindo afunilar e deixando isso muito melhor. A gente só consegue melhorar as ofertas que o nosso público recebe entendendo a mente dos nossos concorrentes, entendendo o que os nossos concorrentes fazem e ofertam. Entenda uma coisa também que é muito bom: nada se cria do zero, tá? Tem um livro que fala assim: roube como um artista. O que isso quer dizer? É muito difícil a gente vir com algo totalmente do zero. Nós pegamos algo e melhoramos essa ideia. Então sempre a gente pega uma base, analisa os nossos concorrentes e aí a partir disso, entendendo o que todo mundo está fazendo, nós entendemos como a gente pode melhorar isso cada vez mais. Então pensa, às vezes a Porsche que tem hoje. A Porsche que tem hoje não foi criada do zero. Ela talvez veio de um carro que era totalmente simples lá no começo. Só que alguém viu aquilo que o concorrente estava fazendo e teve a ideia de melhorar. Então imagina, quem criou ali a questão da Porsche, ela viu os carros que estavam feitos e pensou, nossa, e se eu criar um carro com um design mais bonito? Se eu criar um carro com um motor mais potente? Se eu criar um carro com rodas melhores? E sempre é isso. Então pensa no iPhone também. No iPhone, eles são sempre baseados no anterior e fazem alguma melhoria. Então às vezes o iPhone 16 do 17 é só às vezes a câmera que muda. Então não é criado do zero, é só pego o que já está todo mundo fazendo ou o que está feito e aprendem como melhorar isso. Então entenda muito bem seus concorrentes. Eu já deixei aqui no canal também um passo a passo de como você faz esse processo de SPY, que a gente chama de pesquisa de concorrentes. Entende seus concorrentes
para você entender como melhorar. E muito bom também entender os padrões de mercado. Então pensa, todo mundo está fazendo ali VSL de 20 a 30 minutos. Você mapeou isso. Você vai ser o louco que vai fazer uma VSL de 50 minutos? Não, você vai fazer de 20 a 30 minutos. Se todo mundo faz VSLs, talvez só com pessoas falando para a câmera, talvez você não seja a hora ainda de você ser o louco e tentar fazer um podcast, tentar fazer algo diferente, entende? Então primeiro entenda quais são os padrões que o mercado está fazendo, quem está escalando, o que eles fazem, e entenda como você pode replicar isso para o seu contexto. E o pilar número 3, processo de escrita. Aqui, basicamente, uma vez que a gente já tem a nossa pesquisa de público definida, a nossa pesquisa de concorrentes definida, a gente começa de fato a escrever a nossa VSL. E aí a gente precisa entender os fundamentos de uma boa copy. Quais são os fundamentos? Eu deixei aqui alguns, mas uma coisa muito legal, para esse processo de escrita, vocês precisam saber escrever primeiro. E como que vocês saibam disso? Vendo muito conteúdo, consumindo podcasts, vendo dicas, lendo livros e entendendo os princípios por trás dos fundamentos de uma boa copy. Que em tese, eu resumi alguns a esses, mas são muito mais, que são estado emocional, ou seja, entender como a gente faz uma pessoa entrar num estado emocional de compra, ter um desejo intenso de como ela quer comprar um produto, saber essa questão de mudanças de crenças, saber mudar as crenças da pessoa dentro de uma VSL, saber eu escrever uma VSL que tenha totalmente clareza, que seja algo que seja racional, faça realmente sentido, ser sucinto. O que é? A habilidade do copywriter é basicamente saber fazer com que um texto que duraria, 10 minutos, seja colocado com o mesmo poder em 2, 3 minutos. A gente sabe reduzir ao máximo falando as mesmas coisas e isso é muito importante. Um outro pilar que é muito bom tem a fórmula do Alex Hormozi, que é uma fórmula para poder criar ofertas. Basicamente, essa forma diz que a gente precisa criar uma oferta que ela seja tão irresistível que a pessoa se sinta estúpida a não comprar. E na prática, como seria? Seria criar uma oferta que a gente diminua o risco da pessoa ter, a pessoa consiga o resultado que ela almeja, no menor tempo possível e com o menor esforço possível. A melhor oferta que eu poderia te fazer é, por exemplo, cara, me dá 50 mil reais que eu vou fazer esses 50 mil reais virar 1 milhão. E aí eu te dou uma garantia, a gente faz um contrato, se isso não acontecer, se eu não perder os 50 mil reais que você me deu, eu vou te pagar mais 50 mil reais, então você não sai perdendo. Além disso, olha quantas pessoas, eu já fiz esse esquema para tantas pessoas e assim, dá muito certo, então você não vai ter risco nenhum. Além disso, eu vou fazer tudo, então você pode ir lá curtir, ficar tranquilo enquanto eu estou fazendo, é como se fosse uma máquina do dinheiro automática aí. E também, eu vou fazer isso muito rápido, então mês que vem eu já te mando 1 milhão de reais, tá? Então basicamente eu fiz uma oferta onde eu falei que é o menor tempo possível, com o menor esforço possível, com a maior garantia possível, então, porque se não tivesse a questão da garantia, a pessoa não entendesse que ela tem um risco baixo, ela acharia que é golpe. Então a gente precisa colocar uma garantia que seja muito boa, e aí dessa forma a pessoa vai conseguir ter muito resultado. Então basicamente a fórmula do Hormozi é essa, tá? E uma dica extra que eu deixei aqui para entender esse processo de escrita e princípios e fundamentos de uma boa copy, fazer uma rotina de análise. Quando eu comecei no mercado, eu não entendia muito bem os princípios, não entendia como é que era uma VSL. Como que eu fui entender? Fazendo uma rotina de análise. O que eu tinha? Eu basicamente pegava várias VSLs, transcrevia elas, lia pedaço por pedaço, ia grifando, ia fazendo comentários, eu lia diversos anúncios, então assim, eu tive uma rotina de análise, eu analisava todos os materiais que tinham disponíveis no mercado. Então, por exemplo, pegar VSLs que escalaram há 5 anos atrás e ler elas, entender o padrão delas, ler anúncios que escalaram há muitos anos atrás. Então, eu tinha essa rotina muito clara de análise também. Então, show, você entendeu basicamente quais são os 3 pilares para escrever uma copy milionária. E aí a questão da pesquisa de público eu vou aprofundar ainda mais com vocês num próximo vídeo. Eu já passei também a questão do benchmark, eu já passei um tutorial como você pode estar fazendo. E o pilar número 3, que é o processo de escrita, eu também vou estar trazendo um processo para vocês com o IA, que vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então assim, entendeu isso? Isso aqui, eu coloco minha mão no fogo. Se você aplicar, entendendo os princípios de uma maneira, a melhor maneira que você pode aplicar isso, sem sombra de dúvidas, você vai ter resultado. E é exatamente esses pilares que me fizeram fazer múltiplos 7 ISOs aos 17 anos. E assim como você que está me ouvindo, eu também não tinha nenhum conhecimento. Você pode e você vai conseguir. Fechou? Então me segue aqui no YouTube, tá? Já comenta aqui se você gostou também. Clica no botão do like e vamos para mais conteúdos. Eu vou passar muitas coisas práticas, técnicas, para vocês poderem estar aperfeiçoando cada vez mais. E também me siga lá no Instagram, @ocaorodrigues, para estar acompanhando mais conteúdos. Fechou? Valeu!